Fala galera, beleza? Voltamos com o nosso time Enem. Hoje eu quero mostrar para vocês a sequência da interpretação da redação que eu escrevi em 2023. Eu vou trabalhar os dois parágrafos de desenvolvimento e vou mostrar qual é a conexão que existe entre o desenvolvimento 1 e 2. Vou mostrar mais uma vez as técnicas que eu utilizei para a montagem do parágrafo expositivo e a ligação com o parágrafo que eu vou chamar aqui de problematizado. De que maneira eu linkei as duas ideias e fiz as coesões dentro do texto. Esse é o objetivo da nossa aula. Eu tenho certeza que você vai aproveitar. Vem comigo. Bom, inicialmente, nós temos aqui uma retomada do que foi o nosso desenvolvimento 1. Eu já havia previsto dentro da minha introdução que trabalharia duas ideias fundamentais. Essa foi a primeira. Lá na introdução, a gente chama isso de projeto de texto e eu fiz a previsão de que eu teria aqui o meu desenvolvimento 1 falando sobre a necessidade de proteção de quem tem o trabalho de cuidado. Dei sequência ao parágrafo e disse que, muito embora ela devesse ser protegida, o trabalho de cuidado deva ser protegido, convive-se com o descuido. Utilizei a palavra descuido, essa expressão aqui, que é uma expressão fundamental para mim, e eu coloquei como base o meu desenvolvimento 2. Ou seja, eu preparei a redação, eu apresentei a redação para o meu corretor. Essa é uma característica marcante do texto do Critério Enem, porque as bancas elas entendem que é muito importante que você determine aquilo com muita clareza, aquilo que vai ser escrito dentro do texto. Bom, depois disso, eu mostrei para vocês os meus argumentos, né? A maneira como eu argumentaria. Trabalhei aqui a Constituição Federal, usei aqui a expressão Carta Magna, lembrando que eu havia feito uma menção dizendo que há uma conexão entre essas duas expressões, né? A Carta Magna e a Constituição Federal. Pois bem, eu usei a Constituição como um repertório sociocultural para fundamentar o meu argumento. E o meu argumento é esse que eu coloquei no número 1 aí, ó. Devemos proteger o trabalho de cuidado. Então esse é o meu argumento 1. E o meu argumento 2, ele é uma crítica em relação ao descuido. Bom, fizemos aqui as devidas revisões e as lembranças. Agora a gente vem para a análise do meu desenvolvimento 2 e vou mostrar para vocês como é que ficou isso. Bora dar uma olhada? Bom, começo com a expressão entretanto. Entretanto. Essa expressão ela é marcante quando você faz aquilo que a gente chama de contra-argumento, tá? Ele serve como um operador argumentativo, significa que eu vou contrariar alguma coisa que eu disse anteriormente. Eu já havia mostrado lá na introdução que a técnica ia ser assim, ó. Deve-se proteger o trabalho de cuidado, entretanto, convive-se com o descuido. Aqui eu vou usar a mesma lógica. Entretanto, muito embora o trabalho de cuidado seja essencial, existe resistência para o seu reconhecimento. Olha aí, essa palavra resistência, para mim, é uma expressão fundamental, eu vou utilizá-la dentro do texto. Então, muita atenção. Ó, existe resistência para o reconhecimento. Detalhe, o tema é a invisibilidade do trabalho de cuidado. Significa que essas pessoas não são reconhecidas, elas são invisíveis. Então, existe uma resistência. Aí eu vou fazer o desenvolvimento. De fato, o senso comum consagra máximas como não faz mais que obrigação e assim reforça o preconceito contra quem diariamente atende autistas, cuida de idosos da família ou oferta dedicação à educação dos filhos. Agora eu vou para mais uma parte da minha redação. Aqui eu vou chamar de contextualização, eu vou dar um contexto. Olha só, por isso quando Pierre Bourdieu analisa as violências simbólicas, o contexto é sempre aplicado às mulheres ou aos mais pobres. E agora eu vou para o final da minha redação, eu vou para o desfecho do parágrafo, tá cheio de teoria aí, já eu explico para vocês. Olha, assim,
pode se relacionar à invisibilidade do trabalho de cuidado, ao preconceito e à falta de respeito às normas. Nossa, mas tem coisa aqui, presta atenção, vou mostrar para vocês. Primeiro, eu usei a expressão trabalho de cuidado. Na linha 17, eu estou falando sobre o tema. O trabalho de cuidado, ele é essencial. Quando eu disse que o trabalho de cuidado, ele é essencial, eu estou retomando a ideia de que o trabalho de cuidado é relevante. Aqui eu já faço a primeira conexão entre o desenvolvimento 1 e 2. Conseguem perceber? E eu disse que, muito embora ele seja essencial, existe resistência. Pois é, lá na introdução eu havia feito uma menção dizendo que convive-se com o descuido. Esse descuido é a tal da resistência que eu havia mencionado dentro da introdução. Existe resistência para o seu reconhecimento. Essa palavra é importante para mim. Pontuei, fiz um conectivo com a expressão de fato, exatamente essa aqui, ó, dá uma olhada. E aí eu venho com o meu argumento principal, que é senso comum. Eu trabalho ali expressões do senso comum, vocês viram aqui na leitura, não faz mais do que obrigação. Isso aqui é muito legal, porque você deixa o teu leitor entender que pessoas comuns, assim como eu e você, conseguimos notar esse mesmo tipo de comportamento dentro da prática, entende? Então isso aqui é muito positivo para a redação. E assim reforça o preconceito. Bom, aqui eu tenho, ao meu ver, uma condição decisiva para o texto. Por quê? Esse parágrafo de desenvolvimento, ele é um parágrafo que a gente coloca o que eu gosto muito de chamar de ponto focal. É como se eu pegasse uma lanterna e mirasse na palavra preconceito como sendo o grande núcleo do problema. Dentro do parágrafo introdutório, eu havia dito que existe descuido. No início do desenvolvimento 1, eu falei do 2, eu falei da resistência. E agora eu estou mostrando como é que essa resistência ela ocorre na prática. Ocorre por conta do preconceito. Agora, eu vou precisar disso no futuro, meninos. Prestem bastante atenção, porque eu digo assim, existe preconceito contra quem diariamente atende autistas. Aqui eu vou dando exemplos, tá vendo? Autistas, cuida de idosos da família, ou oferta dedicação à educação dos filhos. Pontuei e ainda continuo na parte vermelha e faço a seguinte reflexão. Por isso, ou seja, existe preconceito e, por isso, quando Pierre Bourdieu analisa as violências simbólicas, repara que eu estou chamando de violência simbólica o preconceito. É por isso que eu coloquei o Pierre Bourdieu para fazer a ligação com esse conceito acima. Isso é muito legal, é algo que vocês podem fazer. Perceba que nesse momento aqui eu usei uma argumentação, um repertório, na verdade, que é muito mais simples, algo do dia a dia. E nesse momento aqui embaixo eu usei um repertório um pouco mais selecionado, trabalhei um repertório mais denso, usei um sociólogo muito importante e que fala exatamente sobre o tema. Dito isso, vamos mostrar aqui como fica o encerramento do parágrafo, porque tem teoria boa nesse momento, tá? Assim, bom, tá aqui o conectivo conclusivo, pode-se relacionar. Olha, eu preciso dizer para vocês que usei de propósito essa palavra, vou ampliar aqui para vocês verem. Quando eu falo vou relacionar, eu estou cumprindo um dos objetivos argumentativos, que é organizar, interpretar e relacionar. É habilidade intelectual. Repara que trazer repertórios, isso é muito legal, mas você também precisa ter habilidades para relacionar ideias. E se você observar bem o modo como eu trabalhei, eu estou dizendo assim, é possível relacionar a invisibilidade do trabalho, que é o tema propriamente dito, evidentemente, ao preconceito. Opa, repara que eu havia citado o preconceito no desenvolvimento, porque eu disse lá na introdução que existe, olha só, descuido. No desenvolvimento 2 eu falei
que há resistência para o reconhecimento e agora eu, no meio do parágrafo do D2, eu disse que existe um preconceito, mostrando que essa resistência é fruto do preconceito e, para finalizar, eu disse que eu posso relacionar o preconceito à falta de respeito às leis. Bom, você deve lembrar que eu trabalhei a questão da falta de respeito às leis lá no desenvolvimento 1. Então aqui eu relaciono os dois parágrafos de desenvolvimento. Eu faço a conexão entre as duas ideias. Essa estratégia, ela é muito boa. Então, nesse momento do parágrafo, não precisa ser nesse, talvez você encontre dentro da sua habilidade ou da sua criatividade argumentativa algum momento para fazer esse link de ideias, mas eu tenho certeza que aqui fica muito claro para a banca organização, interpretação do tema e também fica muito clara a capacidade de relacionar ideias. São essas habilidades que nós esperamos de quem escreve, são essas habilidades que nós esperamos de quem argumenta. Só para lembrar, existe uma diferença entre argumentação e repertório sociocultural. A minha argumentação, ela foi pautada na ideia de que o trabalho de cuidado é essencial, mas convive com o descuido. Lá no desenvolvimento 2, eu mostrei que esse descuido ocorre devido ao preconceito. E é óbvio que agora, baseado nessa ideia de preconceito, eu faço a preparação para a minha proposta de intervenção, que vai ser o final do texto. Agora, esse tipo de reflexão é só na próxima aula, beleza? Gostou? Bacana, né? Olha, a gente volta a seguir para falar da proposta de intervenção.